A reunião aqui é para que a polêmica, então acho que agora vai ser criada polêmica, né? Mas eu só queria fazer uma correção. O cirurgião cardíaco não ganha 3 vezes o que vocês ganham para fazer carótida. Nós não negociamos esse procedimento. A cirurgia cardíaca não negociou nenhum procedimento que é feito por outra categoria. Por exemplo, implante de marca-passo, nós não negociamos. Por quê? Porque que adianta eu cobrar 3, 4 mil reais no implante de marca-passo, o cardiologista vai lá e faz por 600, 700 reais. Por que eu ia negociar uma carótida por 6 mil reais, se depois o cirurgião vascular vai lá e faz por 700, 800? Que eu não sei quanto que eles pagam. Por exemplo, então nós não negociamos. Porque se a gente negociasse, para quê? Botar azeitona na empada dos outros? Que é isso que o SUS fez com anestesia. Depois a gente chega nesse ponto. Bom, vocês deviam ter chamado o presidente da Cooperativa do Espírito Santo. Essa sim é uma cooperativa forte. Que a nossa cooperativa nasceu da Cooperativa do Espírito Santo. Somos filhos da Cooperativa do Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo. Isso é bonito, hein? Isso é bonito. E outra coisa que a gente costuma dizer e falar lá na nossa assembleia é o seguinte: nenhum de vocês é mais do que todos nós. Pensem nisso. Tá? Nenhum de vocês é mais do que todos nós. Tabela MB, CBHPM, TUS. Vem cá, quem que fez isso? Vocês acreditarem que vocês são obrigados a aceitar essa tabela? Até porque está lá escrito lá na primeira página, tabela de referência de procedimentos mínimos. Mínimos. E eles fazem vocês acreditarem que eles podem dar menos 20, menos 30. Está lá escrito, referência mínima. É só pegar e ler. Um pouco da nossa cooperativa. A nossa cooperativa foi fundada em 2008, num carnaval desse, e foi realmente uma brincadeira, mas foi por inspiração do Espírito Santo mesmo. O Dr. Ronald, que é o nosso presidente, que não pôde estar aqui, pediu para eu vir no lugar dele. Ele tinha lido que o Espírito Santo tinha conseguido um reajuste do SUS, onde o SUS pagava por todo um pacote de revascularização do miocárdio em torno de R$ 1.800, já incluso anestesista. E o Espírito Santo negociou com o Estado, negociou com o município e passou a ganhar R$ 4.800 sem anestesista. Isso aí cresceu os nossos olhos, né? Poxa, se o Espírito Santo consegue. Mas como um colega disse aí, é verdade, o Rio de Janeiro é uma bagunça. Isso aqui era uma bagunça. E aí começamos a conversar sobre o assunto. Então a nossa ideia na época é, vamos negociar com o SUS. Então a gente se reuniu com os cirurgiões, com as equipes do interior, né, do interior do Estado, porque a gente queria fazer uma cooperativa que negociasse com o Estado os procedimentos do SUS. E aí a gente marcou a nossa primeira reunião lá para Cabo Frio, foi em março de 2008, e para surpresa geral, a gente vai fazer uma cooperativa aqui para negociar o SUS, mas vamos avisar o pessoal do Rio. Na época eu morava em Cabo Frio, a gente cooperava lá. Vamos avisar o pessoal do Rio. E para nossa surpresa, grande maioria do pessoal que estava lá não era do SUS. Eram cirurgiões que operavam por convênio. Nós ficamos surpresos, fecha aí. Porque lá no interior a gente não operava convênio, só operava SUS. A gente não estava nem preocupado com convênio. SUS é ruim, mas pagava direitinho. Não glosava, né? Não glosa. Aí, o pessoal, peraí, o convênio está pior. E a gente descobriu que o SUS, na época, pagava por um pacote de cirurgia cardíaca R$ 1.800, e tinha um convênio aqui no Rio de Janeiro que pagava R$ 700. R$ 700 para a equipe toda. E tinha colega que fazia. E aí, ficamos até assustados. E aí o nosso movimento acabou que cresceu, que aí a gente expandiu para... Então tá bom, então acabou que a gente inverteu. Então não vamos brigar com o SUS, não é brigar, desculpa quando a gente fala o nome, vamos negociar com o convênio. E aí a nossa cooperativa em março se reuniu, fizemos um grupo de estudos, já em abril foi no nosso congresso em São Paulo, em abril de 2008, fizemos nosso estatuto, foi ratificado. Em em agosto de 2008, saiu o nosso CNPJ. Como nosso colega aqui da Coesa, aqui da Oftalmo, disse, para se criar uma cooperativa, para se negociar com os convênios, tem que se tratar profissionalmente. Não adianta chegar lá brincando.
Não adianta chegar lá sem estar respaldados em números, porque eles têm os números. A gente não sabe, mas eles têm. E contratamos advogado, contratamos contabilidade, abrimos uma sede, todos os cirurgiões começaram a colocar lá dinheiro. Ninguém ganhava nada, mas tinha que botar dinheiro. Se você quer ganhar, tem que investir. Ganhar sem investir? Eu nunca vi isso. E aí, cada cirurgião colocava lá um dinheirinho para fazer a vaquinha. E aí a gente começou a negociar. E a gente já pegou um trabalho feito do Espírito Santo, que eles já tinham formulado uma tabela. Eles pegaram uma tabela da CBHPM, OABB, lá de 2008, lá de 2000 e pouco, lá atrás, e reajustaram ela. Só fizeram isso, reajustaram. Tiraram toda essa corrosão de inflação, de depreciação, e reajustaram. E se criou a tabela nossa. E depois, mais tarde, agora, a nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardíaca lançou uma tabela. É a tabela da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardíaca. Então, a gente já tem uma tabela de referência. Isso é um ponto para vocês. Vocês têm que criar uma tabela. O torneiro mecânico, quando vai consertar meu carro, ele que dá o preço. Não sou eu. O barbeiro é que dá o preço. Não são vocês. Vai lá no barbeiro e fala, não, eu só vou pagar R$3 aqui hoje, porque a minha hora de consulta é só R$3 lá no SUS. Ah, doutor, não fiz medicina não. Entendeu? Não fiz medicina não. Então, quem dá o preço é a gente. Não são eles. É claro que isso é uma corda, puxa daqui, puxa dali. Bom, hoje, para resumir, a nossa cooperativa no Rio de Janeiro, todas as equipes são credenciadas em pessoa física, tá? Mas todas as equipes são credenciadas. Às vezes tem um membro de uma equipe ou outro que não é credenciado, mas então vai lá para ajudar. Ou tem um membro de uma equipe que só trabalha nos hospitais federais ou estaduais, então ele não é cooperado, mas nós somos hoje 100 cooperados, tá, no Rio de Janeiro, e devem ter 110 ou 120 cirurgiões cardíacos aqui no Rio. E, graças a Deus, hoje nós, começamos em 2008, mas a nossa primeira negociação foi só no final de 2010, tá? Então não é fácil, não é fácil. Precisa muita organização, muita dedicação de todos os colegas, muita presença em assembleia, muita presença em reuniões. Realmente, essa reunião não devia ser nesse horário. Eu concordo com o nosso colega que foi embora mais cedo. Ela tem que ser no primeiro horário, às 10 da manhã, porque isso é importante. Hoje, todos os cirurgiões cardíacos do estado do Rio, eles ganharam em qualidade de vida. Qualidade de vida. Hoje, antigamente a gente tinha que fazer 15, 20 cirurgias por semana, para chegar no final do mês e bater lá a conta, pagar nossas contas, nossas despesas. Hoje, se a gente fizer 2, 3 por semana, tá bom. Vou para a praia, vou cuidar do meu filho, vou pegar meu filho na escola, vou levar meu filho para a escola. Então, a gente hoje pode se dar o luxo de trabalhar menos e ter mais qualidade de vida. Esse convênio que pagava R$700, ele paga hoje R$15 mil. Tá? E hoje a gente não recebe menos do que R$12.500 por uma cirurgia, que isso era absurdo. Nós não temos pacientes, enfermaria e apartamento. Isso não existe. Todos os colegas sabem disso, não existe. O paciente não é enfermaria e apartamento. O plano é que vendeu um plano de enfermaria e apartamento, não tem nada a ver com isso. Então, nossos pacientes têm uma tabela mínima. Aliás, foi a tabela que a gente negociou, tá? A tabela de enfermaria. Nós é que demos um plus para ele e aceitamos o paciente de apartamento pelo mesmo preço. Tá? Então, quando eles vêm com essa história, mas apartamento e enfermaria, não, a tabela é de enfermaria. Mas eu opero o teu paciente de apartamento pelo mesmo preço. Um minuto, Haroldo. Bom, basicamente é isso. Eu estou aqui para responder o que vocês quiserem, o que eu puder ajudar. Eu acho que o que vocês têm que fazer é se organizarem, construir uma tabela e negociarem. Negociarem, porque o mais importante é negociar. Acho que o convênio está lá esperando vocês chegarem organizados, darem a contraproposta e negociarem. Eu acho que é mercado. Tem que puxar daqui, puxar dali e ver o que acontece. Tá? Eu acho que briga não vai levar a nada, mas negociar vocês vão conseguir sim. Ok? Um abraço. Obrigado, Haroldo. Só em 2010 que aconteceu a primeira negociação, não é isso, Haroldo?